Todo mundo do Enem animadíssimo para fazer o tema de desenvolvimento e preservação ambiental no Brasil. Com certeza também é uma pauta bastante interessante, né? Nosso presidente atual participou aí, vamos dizer assim, ele participou, mas não teve uma grande atuação, né? Falando sobre o desenvolvimento do Brasil em Davos. Então, a gente imagina aí que era para falar sobre preservação ambiental com avanço econômico, mas ele citou lá as pautas dele. O discurso dele, ele trabalhou, por exemplo, que investirá pesado em segurança para que os estrangeiros visitem mais o Brasil. Isso lá no Fórum Econômico Mundial da Suíça, tá? E o tema dele é compatibilizar a preservação ambiental com o avanço econômico, estabilidade macroeconômica, respeito aos contratos, promover privatizações, equilíbrio das contas públicas, que é realmente necessário, reforma da Organização Mundial do Comércio, né, defesa ativa dessa reforma, defenderá a família e os verdadeiros direitos humanos. Não sei se existem direitos humanos falsos, mas isso também não é uma questão. Mas para você ter uma ideia do que ele foi propor lá na conferência, tá? Flávia, mas você acha que ele está certo ou está errado? Nem entro nessa questão. Nosso tema é desenvolvimento e preservação ambiental do Brasil e a gente poderia citar o encontro de Davos que fala sobre isso, porque é exatamente esse contraste entre o desenvolvimento e a preservação ambiental. Agora, tem algum tipo de coisa legal para a gente avaliar. O Brasil hoje é considerado um dos países mais sustentáveis do mundo em termos de energia. A energia que a gente produz, em sua maioria, é uma energia limpa, então isso daí é muito legal e a tendência é melhorar. Vamos dizer assim, em sua maioria é uma energia limpa se comparada a outros o quê? Países, tá? Então, sempre tendo como foco que a gente vai estabelecer esses paralelos. Então, para você que vai fazer o Enem, vamos trabalhar desenvolvimento e preservação ambiental, o que a gente pode selecionar como argumentos, e aí como você poderia organizar suas ideias no texto para ter aí êxito na exposição desse conteúdo, beleza? Então, desenvolvimento e preservação ambiental no Brasil vai ser o nosso tema. E todo mundo está animado. Nosso recorte vai ser no Brasil. Então, nosso tema hoje, desenvolvimento e preservação ambiental, e o recorte é no Brasil. Nós vamos trabalhar causas e consequências, também possíveis soluções. Então, vamos começar nas causas. Bom, desenvolvimento e preservação ambiental. As causas, obviamente, a gente pode dar para os dois. Necessidade de desenvolvimento e necessidade de preservação o quê? Ambiental. Então, a gente tem que falar em sustentabilidade. Sustentabilidade para as futuras o quê? Gerações. Desenvolvimento, no caso do Brasil, então, desenvolvimento. Nossas necessidades de desenvolvimento têm a ver com necessidade de crescimento econômico para quê? Geração de renda, ampliação do PIB, maior participação na economia, o quê? Mundial.
E a nossa necessidade de preservação ambiental tem a ver com o quê, gente? Então, nossa necessidade de preservação ambiental vai ter relação com o quê? Fontes limpas de energia, redução do consumo de água. Se você comparar com a China, o Brasil gasta 5 vezes mais água por habitante que a China. Então é muita coisa, né? Fontes limpas de energia, redução do consumo de água, investimento em reuso e reciclagem. Ah, qual que é a diferença? Reuso é usar mais de uma vez. A mesma coisa na mesma forma. E reciclagem é pegar aquela coisa e transformar em outra, né? Que pode ser usada. Não, aqui, na verdade, a energia eólica vai entrar em fontes limpas de energia, né? E o Brasil é um dos países pioneiros na produção de energia eólica. Reuso significa você, por exemplo, assim, embalagem que a gente chama de descartável, um copo descartável. Parece uma coisa boa, mas outro dia, por exemplo, a gente tem uma feira aqui em BH, e aí, feira hippie, né? Aí você vai lá tomar uma cerveja, obviamente a pessoa vai te dar um copo descartável. Você tem a opção, cada vez que você for comprar um chopp e usar um copo descartável, usar o mesmo tempo que você ficar na feira, né? Ou você tem uma opção ainda mais consciente, que é levar um copo para você usar. Então parece que é uma bobagem, mas essa é a ideia do reuso. E a ideia da reciclagem é o aproveitamento de latinha, de plástico, né? De papelão, papel, embalagem PET. Então, esse tipo de coisa aí entra na ideia de o quê? Reciclagem. Então, a preservação ambiental tem a ver com isso. As causas são essas daqui. Bom, consequências são as expectativas do que a gente deseja, né? Então, vamos dizer assim, ó, o que a gente quer com isso? Que o Brasil se destaque, não é isso? Na ideia de, como é que eu posso dizer? Fontes mais limpas de energia. Então, vou colocar consequências. Então, a ideia de o Brasil estar entre os países mais limpos do mundo. Então, o Brasil já tem uma matriz de energia que não se compara a quase nenhum outro lugar do mundo, porque produz, né, muita energia limpa, tá? No mundo, a energia hidrelétrica corresponde a apenas 5% do total consumido e deverá se manter nesse patamar. E as demais fontes renováveis, por sua vez, que garantem hoje 3% do consumo, podem chegar a 20% ou 30% do total.
Então, aqui, ó, o Brasil vai estar entre os países mais limpos do mundo, porque o ritmo de crescimento de energias renováveis no mundo deve ser de 7% até 2040. O Brasil, no entanto, avança mais rapidamente, com amplo fomento à energia eólica e a solar, ambas favorecidas pelo clima do país. Então, a gente sai na frente, porque, obviamente, a gente também tem tecnologia para isso e tem o que, vamos dizer assim, condições de fazer isso melhorar. Só que a gente tem um probleminha. Hoje, o nosso patamar é o seguinte: para cada 1% de crescimento econômico, o Brasil cresce 1% em média. Isso daqui é uma marca de pouca eficiência. Então, vou explicar esse dado aqui, que ele é bom para a gente colocar em prova. Olha o que acontece. O Brasil, embora tenha alcançado um ritmo de crescimento econômico, para cada 1% de crescimento econômico, o Brasil cresce igualmente 1% em média sua necessidade de energia, ou de consumo de energia. Existem alguns estudos que ainda falam que o Brasil cresce mais, que de 1 a 1,5%. Tem dado nos dois sentidos, tá? Então, cada fonte de uma forma. Então, a cada 1% de crescimento econômico, o Brasil cresce, em média, de mais de 1% sua necessidade de energia. Isso mostra que a gente tem pouca eficiência no critério de sustentabilidade ou de preservação ambiental. Por quê? Para você crescer de maneira saudável, o ideal seria como acontece nos países desenvolvidos. A cada 1% de crescimento econômico, eles crescem menos de 0,6% a demanda de energia. Ou seja, a demanda de energia é maior ou menor? É menor, né? Do que o crescimento daquele país. Então, a cada 1% de crescimento econômico num país desenvolvido, cerca de 0,6% de aumento no consumo de o quê? Energia. Então, o Brasil ele se mostra, vamos dizer assim, em crescimento, mas com falhas aí na relação de consumo de energia. Essa energia pode ser uma energia positiva, como a solar ou a eólica, ou não. Ainda assim é ruim, porque o nosso consumo está ineficiente, está mais alto, né? Então, o Brasil ele perde na questão da eficiência energética, o que é muito ruim. Beleza? Então, essa daí é a base que a gente poderia usar. Então, preservação e desenvolvimento, a gente pode trabalhar a questão do fórum também. Vou colocar ainda nas consequências, tá? Vou colocar a ideia do fórum aqui para vocês. Ó, só para a gente saber aqui de onde que é esse dado, é da OMC, Organização Mundial do Comércio, beleza? Para ficar...
tão criticado por ambientalistas pelas mudanças implementadas na estrutura de preservação ambiental. Que tipo de mudança que foi essa, né? Então, o governo foi lá e falou assim, ó, a FUNAI agora vai ficar sob a responsabilidade de um órgão que tem mais a ver com a bancada, o quê? Ruralista. Então, basicamente, isso daí foi motivo de muita crítica, né? Misturar o meio ambiente com o agronegócio não foi uma boa ideia. Mas tudo bem, ele acabou respondendo que vai compatibilizar a preservação ambiental ao avanço econômico, incluindo a expansão do agronegócio. E sempre lembrando, gente, sua redação não é um ato político, tá? Eu falo sempre isso. Deixa para você fazer o ato político na manifestação de acordo com as suas convicções pessoais. Porque na redação que você precisa de nota para ser aprovado. Então a gente tem que pensar o seguinte: o que você está fazendo aqui é um esforço para ter argumentos sustentáveis e adequados, escrever bem o texto. Então é um esforço para ter argumentos adequados e sustentáveis, escrever bem o texto e acabar tendo retorno, ok? Basicamente é isso que é o mais importante. Trabalhamos causas e consequências, agora a gente pode colocar estatística, pode colocar uma comparação, tipo isso, né? Que um brasileiro gasta 5 vezes mais água que um chinês, em média. Bom, posso colocar isso aqui, ó. Segundo a ONU, o crescimento sustentável no Brasil é também um desafio que requer a implementação de políticas públicas. Então, por que a ONU fala que tem a ver com políticas públicas? Porque o governo tem que investir, por exemplo, em coleta seletiva de lixo. Se ele não investir em coleta seletiva de lixo, estimular a reciclagem e o reuso, não vai ter jeito, né?
Então, questões como reciclagem e reuso são pouco estimuladas. E o acesso à energia solar ou à eólica nos domicílios, então a gente tem uma produção, mas o acesso tanto à energia solar quanto à eólica nos domicílios ainda é considerado um acesso caro. Então, poucas pessoas têm acesso a isso e acabam consumindo, por isso, energia elétrica em tarifas muito mais elevadas, beleza? Então, a gente tem que pensar nisso. Aí, o que a ONU vai sugerir? Ela vai falar assim, ó, até políticas educacionais de manuseio do lixo são importantes, né? A gente tem que fazer políticas públicas nessas questões. Então, trabalhar a questão de infraestrutura. O Brasil é um país que ainda tem muitos lixões. Combater os lixões, né? Estimular uma coleta adequada. Então, a coleta seletiva de lixo. Então, as questões de reciclagem e reuso aí que a gente pode colocar. Se você for mencionar só uma vez a ONU, não usar a sigla, tá? Organização das Nações Unidas. Ah, eu vou mencionar a ONU mais de uma vez. Aí coloca a sigla entre parênteses. A gente só coloca sigla para retomada. Na primeira vez, o ideal é que a gente já coloque de uma vez a expressão que a gente quer utilizar como referência. Então, essa daqui seria a ideia, né? No Brasil é difícil implementar isso. A gente está, de certa maneira, promovendo o consumismo. A eficiência energética da China é 3 vezes maior que a nossa e a no uso de água 5 vezes maior. Então, por exemplo, assim, para a gente trabalhar a comparação, é porque o Brasil tem abundância, né? E a gente acaba preservando mais. Então, em termos de eficiência na gestão de recursos, a China, para não ficar termos, né? Então, em termos de eficiência na gestão de recursos, a China, em âmbito energético, gasta 3 vezes menos energia por habitante e 5 vezes menos água que o Brasil. Aí depois você pode estruturar essa frase melhor, mas só você saber o dado, né? E aí, comparando, 5 vezes menos água que o Brasil, 3 vezes menos energia por habitante. Ah, Flávia, eu acho que é bobagem colocar os dois, a frase fica ruim. Coloca um só, né? Coloca assim, ó, no que tange ao consumo de água, um chinês gasta 5 vezes menos que um brasileiro em média.
o que mostra que a nossa eficiência em termos de sustentabilidade ainda é muito menor. Isso tem a ver com a abundância de recursos naturais. O Brasil pensa assim, já que eu tenho muito, posso gastar muito, mas essa não é uma realidade, né? Porque esses recursos poderiam estar sendo usados de uma maneira mais sustentável. Então, isso daí é que a gente tem que pensar. Bom, estatística. Pegar algumas para vocês terem uma ideia, tá? Petróleo é a principal para a gente diminuir, beleza? Renováveis, eólica, solar. Então, a gente pensar nisso daqui, beleza? Então, petróleo atual, cerca de 40%. Gás atual, hidrelétrica, isso também é bom colocar, né? Então, gás atual, 11%. Carvão atual, 6%. Renováveis atual, a gente já tem 42%, então a gente está muito acima da média mundial, que é de 7%. Então, se a gente parar para pensar nisso, é por isso que o Brasil é considerado um país de energia o quê? Limpa. Ele está muito acima da média, tá? E no caso das hidrelétricas aqui, a gente tem 29%. E aí, o que é a expectativa? Hidrelétricas, previsão, baixar para 24%. Renováveis, crescer para 48%. Carvão, cair pela metade, passar para 3%. Gás, previsão, aumentar para 16%. E petróleo, cair para cerca de 30%. Cair 10%. Então, na verdade, aqui, ó, é assim, reduzir 10%. É a meta, né, para 2040. Aqui, ó, aumentar 5%. Aqui, carvão, reduzir pela metade, né? Aqui, reduzir, desculpa, aumentar, né? Estou colocando o número em relação ao que está aqui, absoluto, tá, gente? Aí você pode pegar as que a gente quer reduzir e montar um textinho, tá? Só para você ter uma ideia do que está falando aqui. Claro que você não precisa colocar isso tudo no texto. Você pode se ater, por exemplo, ao fato de o Brasil, quase metade das nossas fontes já são renováveis e o governo quer estimular até 2040, né, a gente avançar nesse sentido. Então, já pode pegar mais ou menos essa questão. Bom, então pensei em argumento de autoridade, pensei em comparação, pensei em estatística, e agora o que eu posso te oferecer? Possíveis o quê? Soluções, né? Pensa no caso do Brasil, é aumentar o investimento que nas reservas florestais
crescimento com respaldo tecnológico para melhorar a eficiência energética, porque se o Brasil gastar, vamos dizer assim, sempre o mesmo tanto de energia para conseguir aumentar o PIB, isso aí é uma balança ruim, é considerado um crescimento não adequado, tá? E a outra coisa é o cumprimento de metas. Porque cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, o cumprimento de metas de redução de emissão de gases poluentes também é importante, né? Proteger biomas e matas nativas, obviamente, né? Maior rigor em políticas de reflorestamento, promoção de uso consciente de energia, de água e de recursos em geral. Isso daqui pode se dar por meio de tanto a imprensa quanto a educação, né? Aqui, maior rigor, governo. Proteger biomas, governo, obviamente, a partir de APAs, área de proteção ambiental, né? Então, o governo tem que ter a APA e proteger essas APAs. Estímulo de reuso e de reciclagem. Reuso e reciclagem pode ser todos, né? Governo, sociedade civil, escola. Crescimento com respaldo tecnológico para melhorar a eficiência energética. Isso daqui é governo, empresas, por exemplo, montadoras de carro, cumprimento de metas para redução de emissão de gases poluentes, é o governo, só que ele tem que investir em fiscalização. Por exemplo, empresa poluidora, né? Ele tem que investir em leis que obriguem as empresas a não emitir gases poluentes. Então, ele tem que melhorar essa eficiência a partir de lei. É uma matriz, vamos dizer assim, jurídica que permita o cumprimento dessas normas, tá? Então, isso aqui são os argumentos que você poderia usar. Só existem esses? Não, existem vários. Esses daqui são os que eu selecionei para você fazer um bom texto. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, beleza? Então, esses são os argumentos que a gente selecionou, desculpem, para a ideia de crescimento e preservação ambiental e facilitar a sua vida, que é o mais importante, né? Às vezes você tem tanta coisa para fazer que isso aqui já dá uma facilitada. E agora é só organizar o texto, beleza?